Sabe quando sai uma decisão judicial e parece que é o fim da linha? Pois é, mas nem sempre é assim. Depois que um juiz dá a sentença, pode começar uma fase totalmente nova, e é justamente sobre essa pausa estratégica que a gente vai conversar hoje. E aí fica a grande pergunta, né? Se uma das partes não concorda com a decisão, o que ela pode fazer? E o mais importante, a decisão do juiz já começa a valer na hora? É isso que vamos desvendar agora. Bom, vamos lá então. O poder da apelação e como funciona a regra padrão. Geralmente, o primeiro passo contra uma sentença é o que a gente chama de apelação. E o interessante é que, por padrão, ela vem com um verdadeiro superpoder que pode mudar todo o rumo da história. E esse superpoder tem nome, é o famoso efeito suspensivo. Para ficar fácil de entender, é como se fosse um botão de pause gigante na decisão do juiz. É isso mesmo. A partir do momento que a apelação entra em jogo, ela meio que congela tudo que a sentença original determinou. Nada pode ser cobrado, nada pode ser exigido, até que o tribunal dê a palavra final sobre o recurso. Essa é a regra geral, o ponto de partida. E olha, a diferença que isso faz é gritante. De um lado, com o efeito suspensivo, a sentença fica ali em modo de espera, pausado. A parte que perdeu não precisa cumprir nada por enquanto. Agora, sem esse efeito, a história é completamente outra. A sentença está ativa, valendo, e a parte que ganhou já pode começar a exigir o seu cumprimento na hora. Mas como quase tudo no direito, né, para toda regra existem as exceções. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar mais interessante e um pouco mais complexa. Porque existem sim situações bem específicas onde aquele botão de pause simplesmente não funciona de maneira automática. Pois é, e entender essas exceções é fundamental. Basicamente, são casos em que a própria lei entende que a urgência ou a natureza daquela decisão é tão importante que não dá para esperar o recurso ser julgado. A lei é bem clara e lista 6 situações onde o efeito suspensivo não se aplica de cara. A mais famosa, claro, é a sentença que condena ao pagamento de alimentos, de pensão alimentícia. E faz todo sentido, pela urgência da situação. Mas a lista continua. Também não se aplica para decisões que confirmam uma tutela provisória, que homologam divisão de terras, que julgam embargos do executado, até para sentenças que instituem a arbitragem ou decretam a interdição de alguém. Nesses casos todos, a apelação por si só não tem o poder de pausar absolutamente nada. E qual a consequência disso? É que a sentença pode ser executada imediatamente. Na prática, o que isso quer dizer é que a parte que venceu pode pedir o que a gente chama de cumprimento provisório da sentença. Ou seja, mesmo que a apelação ainda esteja correndo lá no tribunal, a decisão já começa a valer. Ok, mas aí surge uma dúvida. E se alguém está numa dessas situações de exceção, mas acredita que essa execução imediata vai causar um dano enorme, talvez irreparável, acabou? Não tem o que fazer? Tem sim. A lei, muito sabiamente, prevê um caminho para tentar reverter isso. É possível pedir que o efeito suspensivo seja concedido, mesmo quando ele não é a regra. Só que para conseguir essa reversão, não é só chegar e pedir. É preciso preencher alguns requisitos bem importantes. Basicamente, o apelante precisa demonstrar 2 coisas para o tribunal. Primeiro, a probabilidade de sucesso do recurso, ou seja, mostrar que existe uma chance bem alta de apelação ser vitoriosa. E segundo, o risco de dano grave. É preciso provar que se a sentença for executada agora, o prejuízo vai ser tão grande, mas tão grande, que vai ser muito difícil ou até impossível de consertá-la na frente. Certo? Entendidos os requisitos, como é que se faz esse pedido na prática? Para quem se pede e quando? A lei é super específica sobre esse procedimento, então vamos ver esse passo a passo. Aqui, o quando é a chave de tudo, porque define o para quem. Existem 2 momentos, 2 caminhos. Se a apelação acabou de ser protocolada e ainda não foi distribuída para nenhum desembargador, o pedido é feito direto ao tribunal. O desembargador que pegar esse pedido para analisar já fica responsável por todo o resto da apelação. Agora, se a apelação já foi distribuída e já tem um relator designado, aí o pedido tem que ser feito diretamente para ele. Timing é tudo aqui. E só para não restar nenhuma dúvida, isso não é invenção. Tá tudo lá, escrito na lei. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1012, parágrafo 4º, diz com todas as letras: a eficácia da sentença pode sim ser suspensa pelo relator, desde que, claro, aqueles requisitos que a gente acabou de ver sejam demonstrados. É a base legal para toda essa estratégia. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma questão fundamental: justiça imediata ou segurança jurídica? É um dilema. De um lado tem o direito de quem ganhou de ver sua vitória se concretizar o mais rápido possível. Do outro, tem a necessidade de evitar um dano que pode ser injusto, que pode vir de uma decisão que lá na frente pode muito bem ser revertida. A lei tenta, o tempo todo, equilibrar esses 2 pratos da balança. E o efeito suspensivo é, sem dúvida, a ferramenta central nesse jogo de equilíbrio.